Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que alegria de estar aqui com vocês na nossa rádio web católica, na nossa rádio Profecia. Meus irmãos, a igreja hoje comemora o dia de Santa Teresa do Menino Jesus, também chamada Santa Teresinha. Nasceu em 1873 na França e faleceu muito jovem, aos 24 anos, em 1897. Entrou no Carmelo com apenas 15 anos e viveu ali, escondida na simplicidade, no silêncio e na oração. Sua espiritualidade ficou conhecida como a pequena via, o caminho da santidade, através das coisas simples do amor vivido no cotidiano, dos pequenos gestos feitos com um grande amor a Deus. Santa Teresinha não realizou obras grandiosas, mas ensinou que a santidade está ao alcance de todos. Basta amar e confiar como uma criança nos braços do Pai. Ela foi declarada padroeira das missões, embora nunca tenha saído do convento, porque oferecia cada sacrifício e oração pelos missionários. Foi proclamada doutora da Igreja por São João Paulo II, pelo seu profundo ensinamento espiritual. É muito conhecida por sua promessa: passarei o meu céu fazendo bem na terra. Por isso, muitos fiéis testemunham graças alcançadas por sua intercessão. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje de São Lucas, Jesus nos apresenta as condições para segui-lo. Ele nos mostra que ser discípulo não é apenas dizer "eu te seguirei", mas assumir uma vida de renúncia, decisão e confiança total em Deus. Hoje vamos refletir juntos sobre o que significa colocar a mão no arado sem olhar para trás. E com isso, transforma a nossa vida cristã. Então, meus irmãos, fique comigo até o final, porque essa palavra é um chamado forte para mim e para você. Então não perca tempo, se inscreva no canal, ative as notificações e vamos junto crescer na fé. Vamos para o Evangelho de hoje, que se encontra em São Lucas, capítulo 9, dos 57 ao 62. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus e seus discípulos caminhavam, alguém na estrada disse a Jesus: "Eu te seguirei para onde quer que fores." Jesus lhe respondeu: "As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça." Jesus disse a outro: "Segue-me." Este respondeu: "Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai." Jesus respondeu: "Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus." Um outro ainda lhe disse: "Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me ir primeiro despedir-me dos meus familiares." Jesus, porém, respondeu-lhe: "Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje, Jesus continua a caminho de Jerusalém, rumo à cruz. No percurso surgem 3 encontros com pessoas que se dizem dispostas a segui-lo. Esses diálogos revelam as condições radicais do seguimento de Cristo. Não é um caminho de comodidade, mas de renúncia e de decisão total. Jesus deixa claro: seguir o Mestre é colocar o reino acima de tudo. O primeiro homem se oferece cheio de entusiasmo: "Eu te seguirei para onde fores." Parece sincero, mas Jesus responde mostrando a exigência. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, ou seja, segui-lo
não é uma promessa, não é uma promessa de conforto, mas de desinstalação. É um caminho que muitas vezes nos tira das seguranças e nos lança na confiança em Deus. Aqui somos convidados a perguntar: será que sigo Jesus apenas enquanto é fácil? Ou aceito segui-lo mesmo quando não há garantias humanas? O discipulado é confiança absoluta. Quem se agarra às suas tocas e ninhos não consegue se entregar totalmente. Jesus chama diretamente outro homem: segue-me. Mas ele pede: deixa-me primeiro sepultar meu pai. A resposta de Jesus parece dura: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Tu, porém, vai anunciar o reino de Deus. O que significa isso, meus irmãos? Jesus não está proibindo o amor à família ou a piedade filial. Ele está dizendo que o chamado de Deus é urgente. O reino não pode esperar. Há momentos em que o discípulo precisa deixar de lado até mesmo coisas legítimas para colocar em primeiro lugar a missão. Quantas vezes deixamos para depois a oração, a evangelização, a caridade? Dizemos: quando eu tiver mais tempo. Mas Jesus nos chama hoje. O reino é prioridade agora. O último homem diz: eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir-me da minha família. Jesus responde: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. A imagem do arado, meus irmãos, é muito significativa. Quem ara a terra precisa olhar para frente, senão o sulco sai torto. O discípulo não pode viver olhando para trás, preso ao passado, às seguranças antigas, às saudades que o impedem de caminhar. O seguimento exige decisão firme e liberdade interior. Meus irmãos, quantas vezes caminhamos com Jesus, mas olhando para trás, presos aos que deixamos? O verdadeiro discípulo segue em frente, sem nostalgia da vida velha, sem hesitação. Esse evangelho nos provoca profundamente. Seguir Jesus não é ser um admirador, mas um discípulo comprometido. O primeiro alerta: não buscar segurança humana, mas confiar em Deus. O segundo alerta: não deixar para amanhã a missão, porque o tempo da salvação é hoje. E o terceiro alerta: não olhar para trás, mas seguir com decisão, sem dividir o coração. Cristo não quer seguidores pela metade. Ele quer discípulos inteiros, decididos, corajosos. Esse texto deve ecoar em nossa vida. Na família, seguir Jesus não significa abandonar os nossos, mas significa não colocar ninguém acima de Deus. No trabalho, o cristão é chamado a ser testemunho, mesmo que isso custe rejeição ou perda de vantagens. Na igreja, precisamos de cristãos firmes, que não desanimem diante de dificuldades, mas perseverem até o fim. Meus irmãos e minhas irmãs, Jesus hoje nos chama a rever as nossas vidas. Temos a coragem de deixar nossas tocas e ninhos? Temos a decisão de não adiar a missão? Temos a firmeza de não olhar para trás? O reino de Deus é urgente. O discipulado exige radicalidade. Que possamos pedir hoje a graça de sermos verdadeiros seguidores de Cristo, não superficiais, não pela metade, mas inteiros, com o coração fixo em Jesus e os olhos voltados para a frente. Senhor, ajude-me a colocar a mão no arado, sem olhar para trás, e a caminhar contigo até Jerusalém, confiando
que só Tu és a minha verdadeira segurança. Meus queridos irmãos e irmãs, vimos hoje que seguir Jesus exige coragem, deixar nossas seguranças, não adiar a missão e nunca olhar para trás. O discipulado é radical, é inteiro, é para quem se entrega de verdade. Que essa palavra nos ajude a viver com firmeza o chamado de Cristo em nossa vida. Meus queridos, se essa reflexão tocou o seu coração, então deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa mensagem com quem precisa de ouvir a palavra de Deus. Lembre-se, quem põe a mão no arado e segue Jesus nunca caminha sozinho, porque Ele é a nossa força e a nossa esperança. Que Deus te abençoe. Abençoe você, a sua família e até a próxima reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.